O absolutismo. Na Europa Ocidental, entre os séculos XVI e XVIII, algumas monarquias adotaram o absolutismo, regime político que se caracterizava por uma grande concentração de poder nas mãos do rei. Os monarcas absolutistas decidiam na política, interferiam na religião, declaravam guerra a outros reinos, criavam leis e ditavam sentenças judiciais. Mas, ao contrário do que possa parecer, o poder desses reis não era ilimitado. O rei absolutista tinha seu poder limitado pelos costumes, pela tradição e pela existência de ministros fortes. Entre os fatores que contribuíram para o estabelecimento do absolutismo estão o aperfeiçoamento da imprensa, a reforma protestante e a política de caça às bruxas. A imprensa melhorou o sistema de comunicação em toda a extensão do reino, facilitando o aumento do controle do rei sobre os seus súditos. A reforma protestante, por sua vez, enfraqueceu o poder universal do Papa, propiciando, assim, o fortalecimento do poder real. A caça às bruxas foi uma política usada pela monarquia em aliança com a Igreja. Os reis espalhavam o pânico no campo, acusando um grande número de homens e mulheres de praticarem a feitiçaria. Assim, com pretexto de eliminar a feitiçaria, os reis submetiam as populações camponesas de seus reinos e aumentavam o seu poder. As bases de sustentação das monarquias absolutistas. As bases de sustentação das monarquias absolutistas eram a existência de um exército forte e permanente voltado para a guerra, o apoio de uma parcela da nobreza que visava conservar seus privilégios e dos grandes comerciantes que buscavam a ajuda do rei para ampliação de seus negócios. A imposição de leis favoráveis à consolidação do poder real. A adoção de uma etiqueta rigorosa que levava os nobres a considerar os reis como seres sagrados, sobre-humanos. Luís XIV, por exemplo, fez da etiqueta um instrumento de submissão de seus súditos. Para alguns estudiosos, como o alemão Karl Marx, o fortalecimento do poder dos reis resultou da aliança do rei com a burguesia contra a nobreza. Já para o historiador inglês Perry Anderson, ocorreu justamente o contrário. Durante o absolutismo, a nobreza manteve e ampliou inclusive seus privilégios fiscais e legais, leis que valiam só para este grupo, e ainda recebeu do rei pensões e os postos mais elevados do exército. Para Anderson, o Estado absolutista seria então um aparelho de dominação da nobreza. Há ainda historiadores como Francisco Falcon, para quem o Estado absolutista possuía uma dinâmica própria e pode ser caracterizado como um estado típico de transição do feudalismo para o capitalismo. Teóricos do absolutismo. Conforme os reis iam impondo sua autoridade em toda a extensão de seus reinos, foram surgindo pensadores que refletiam sobre o absolutismo monárquico. Alguns deles justificavam esse regime político. Entre eles cabe destacar Thomas Hobbes, 1588 a 1679. Hobbes foi um filósofo inglês e autor do livro Leviatã. Dizia que, no princípio, os homens viviam em estado natural, obedecendo apenas aos seus interesses particulares. Por isso, a vida era uma guerra permanente de todos contra todos. O homem era o lobo do homem. Para evitar a destruição da humanidade, os seres humanos renunciaram a todo o direito e a toda a liberdade em favor de um único senhor, o Estado. Foram, portanto, os próprios seres humanos que entregaram poderes totais para os reis, originando assim as monarquias absolutistas. Outro importante pensador teórico do absolutismo
é Jacques Bossuet, 1627 a 1704. Bossuet era um bispo francês e autor de A Política Tirada das Sagradas Escrituras, uma teoria apoiada na Bíblia. Para Bossuet, o rei é o representante de Deus na terra e, como tal, é infalível. Assim, o direito que o rei tinha de governar de modo absoluto era de origem divina. Por isso, a teoria criada por Bossuet é chamada de Teoria do Direito Divino dos Reis. Segundo essa teoria, o maior crime que um súdito podia cometer seria, então, o de traição ao rei, lesa majestade. O absolutismo variou no tempo e no espaço. O rei que melhor encarnou o regime absolutista na Europa Ocidental foi o rei francês Luís XIV, conhecido como o Rei Sol. O governo de Luís XIV, o Rei Sol. Luís XIV, 1638 a 1715, reinou de fato por 54 anos. No poder, ele exigia dos seus súditos total obediência e lealdade e ocupava-se pessoalmente dos assuntos ligados ao governo. Enfim, agia de acordo com a frase atribuída a ele: o Estado sou eu. Durante seu longo reinado, além de usar o exército para impor sua autoridade, Luís XIV procurou também atender aos interesses de importantes setores da nobreza e da burguesia. Atraiu a nobreza distribuindo pensões e cargos bem remunerados. E na sua corte, no famoso Palácio de Versalhes, residência do rei, abrigava e sustentava milhares de outros nobres, garantindo-lhes uma vida de luxo e ostentação. Para agradar a burguesia, o rei entregou a direção da economia a Jean Colbert, membro de uma importante família burguesa. Colbert favoreceu as exportações francesas, concedendo prêmios em dinheiro a várias manufaturas francesas, isentando-as de impostos. E para diminuir as importações, aumentou os impostos sobre os produtos estrangeiros, dificultando sua entrada no país. Colbert estimulou a economia, mas não conseguiu equilibrar as finanças francesas, principalmente por causa dos gastos escandalosos da corte, das sucessivas guerras externas e da fuga de capitais, motivada pela intolerância religiosa. É que em 1685 o Rei Sol proibiu a liberdade de culto dos protestantes, muitos deles ricos negociantes, que por isso deixaram o país rumo à Suíça, Inglaterra ou Holanda, levando consigo seus capitais. Agora fazendo uma breve pausa para assuntos um pouco mais amenos, conhecendo um pouco o barroco europeu. Na Europa de Luís XIV, o estilo de pintura predominante foi o barroco. Este estilo surgiu na Itália no final do século XVI, como um desdobramento do renascimento artístico, e tinha como principais características a disposição dos elementos na tela quase sempre em diagonal. B. Gosto pelas oposições, com acentuado contraste entre o claro e o escuro, entre a luz e a sombra. Nós vimos o nome dessa técnica, chamava-se chiaroscuro. Letra C. Predominância de temas religiosos ou ligados à vida da nobreza, ou ainda ao cotidiano das pessoas comuns. Na Espanha, um dos principais representantes do barroco foi o pintor Diogo Velázquez, um filho de nobres nascido em 1599 em Sevilha, que na época era a cidade mais rica da Espanha. Ele retratou indivíduos da nobreza espanhola do século XVII e também pessoas simples do povo em seus afazeres cotidianos. O mercantilismo, riqueza e poder para o Estado. Mercantilismo é um termo derivado do alemão mercantilismus. As monarquias absolutistas deram grande apoio às atividades comerciais mercantis, daí o nome mercantilismo. As monarquias absolutistas europeias adotaram um conjunto de ideias e práticas econômicas que mais tarde foram chamadas de mercantilismo.
É importante lembrar que absolutismo e mercantilismo caminham juntos, são duas faces da mesma moeda. Principais características do mercantilismo. Entre as principais características do mercantilismo, podemos citar metalismo, a crença segundo a qual, quanto mais ouro e prata um país possuísse, mais rico ele seria. Com base nessa crença, procurava-se acumular metais preciosos no país. Balança comercial favorável, princípio decorrente do metalismo. Veja por quê. Na época, o dinheiro era feito de ouro e prata. Assim, a forma de reter o ouro e prata em um país era exportar o máximo e importar o mínimo, obtendo um saldo positivo na balança comercial. Protecionismo, incentivo ao comércio e à manufatura nacionais, protegendo-os da concorrência estrangeira. Recomendava-se, por exemplo, o aumento dos impostos sobre os produtos estrangeiros, a fim de torná-los mais caros, favorecendo os nacionais. Exclusivo colonial. Conforme nós veremos na sequência didática 7, as grandes navegações, foram encontradas várias terras que tornaram-se colônia das grandes metrópoles, Portugal e Espanha. As colônias deviam comerciar exclusivamente com as suas respectivas metrópoles. A expectativa das metrópoles era conseguir comprar das colônias pelo menor preço admissível e vender para elas pelo maior preço possível, auferindo com isso lucros extraordinários. Um exemplo: os colonos da América Espanhola deveriam comerciar somente com a Espanha, metrópole, e comprar somente dos espanhóis aquilo de que necessitassem. Mas na prática, não era isso o que ocorria. Muitas vezes, os colonos comercializavam diretamente com diferentes países e continentes. O mercantilismo variou no espaço e no tempo. Na Espanha do século XVI, por exemplo, predominou o metalismo. Naquele século, com os metais obtidos na América, a Espanha se tornou o país mais rico da Europa. Já na França, na segunda metade do século XVII, época de Luís XIV, predominou o protecionismo. O governo intervinha na economia, protegendo as manufaturas francesas, sobretudo os artigos de luxo, rendas, joias, porcelanas, abolindo impostos sobre as exportações, aumentando os impostos sobre as importações. O mercantilismo inglês. Na Inglaterra, a política mercantilista foi aplicada de forma ampla pela rainha Elizabeth I, 1558 a 1603, que se empenhou em incentivar o comércio exterior e a marinha mercante. Para incentivar o comércio exterior, Elizabeth I concedia prêmios e isenção de impostos às manufaturas inglesas e, ao mesmo tempo, aumentava os impostos alfandegários sobre os tecidos vindos do exterior. Essa rainha estendeu sua proteção também à indústria naval e à mineração. O motivo é simples. Por estar em uma ilha, a Inglaterra precisava de navios para comerciar com outros países e, para fazer navios, precisava de madeira e de ferro. A monarquia inglesa também acumulou capitais apoiando a prática da pirataria nas costas da América, da África e da Ásia. Elizabeth I, por exemplo, deu apoio material ao famoso corsário Francis Drake. Corsário é um pirata que tinha uma carta de corso, isto é, uma licença oficial dada pelo governo de seu país para praticar assaltos do mar e em terra. Por meio do exclusivo colonial e da prática da pirataria, as monarquias absolutistas europeias retiraram grandes quantidades de riquezas da África e da América.